mega pacote econômico do governo é o tema da nossa entrevista de hoje no NGT Notícias. Eu converso hoje com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Kiyoshi Arada. Doutor Kiyoshi, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a sua presença aqui no escritório. Doutor Kiyoshi, na verdade aí o Paulo Guedes apresentou um projeto que muitos estão falando que é um projeto realmente muito ambicioso, é um pacotão de medidas. O senhor deu uma olhada nessas medidas? Realmente tem o poder aí de sacudir a economia? Eu achei muito interessante esse pacote de medidas que o ministro Paulo Guedes preparou para o governo, mesmo porque coincide exatamente com as três áreas do direito público que o Instituto Brasileiro de Estudo de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário está perseguindo. A área administrativa, a área tributária e a área financeira. Então, esse pacote de medida abrange exatamente a reforma administrativa, a reforma financeira e a reforma tributária. A tributária ele vai mandar um pouco depois. Porque ele chegou à conclusão de que ficar apenas aumentando o tributo por via de reforma tributária, sem conter o tamanho do Estado, sem conter as despesas públicas, não vai resolver. Então ele começou atacando o inimigo número 1 da despesa pública, número 2 da despesa pública, que é a folha de servidores. O primeiro, que mais onera, é o pagamento de benefícios providenciários, mas isso a reforma providenciária vai resolver. Então ele está atacando agora a folha do servidor. Então na reforma administrativa, que ainda ele está preparando, ele preconiza a redução de carreiras, redução de salários e espichar a aquisição de estabilidade para 10 anos. Hoje adquire-se com 3 anos. Mas antecipando essa reforma administrativa, no bojo da chamada PEC emergencial, certo, ele preconiza a redução da jornada de trabalho em até 25%, com a redução proporcional dos salários. Não é? E essa emergência aí, emergência tem aí o congelamento do salário dos servidores. É legal isso? Não, com congelamento, dependendo da situação, se o exame do relatório bimestral da execução orçamentária, relatório quadrimestral das metas do superávit primário nominal, sinalizar que vai haver a superação dos limites de despesa de pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, pode fazer isso. Agora, a redução de jornada e redução salarial na proporção da redução da hora de trabalho, certo, o Supremo Tribunal Federal já decretou a sua inconstitucionalidade, tendo em vista o princípio da irredutibilidade de vencimento. Então, este projeto, neste particular, não me parece que irá prosperar. É certo que a PEC está acima da lei complementar, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas se for o princípio da irredutibilidade uma cláusula pétrea, a emenda não poderia deliberar a respeito. Então, na PEC, nesse sentido, se aprovado, poderia vir a ser declarado inconstitucional. E, doutor Arada, o senhor citou aí a Lei de Responsabilidade Fiscal e muitos especialistas estão comentando aí o mega pacote econômico do Paulo Guedes e falaram aí que é uma nova lei de responsabilidade fiscal diante de tantas interferências aí. Para o senhor é realmente uma nova lei de responsabilidade fiscal proposta aí pelo Guedes? Não só uma nova lei de responsabilidade fiscal, conjunto do pacote, Viviane, me parece que é uma reforma do Estado. Está tentando diminuir o tamanho do Estado. Tanto é que vê a extinção de município com menos 5 mil habitantes e com menos de 10% de arrecadação. Isso é positivo, a redução dos municípios? É tão positivo que não vai passar no Congresso. Não tem sentido. A União tem que ficar sustentando um município com 2 mil, 3 mil habitantes que não arrecada sequer o necessário para manter o gabinete do prefeito. Não tem sentido. Se a Constituição prevê o mecanismo de criação de município, tem que prever também o mecanismo de sua extinção.
Não passa pelo do lobby dos contrário, vai prefeitos. acabar enfraquecendo o princípio federativo. Não é? Se tem um município que não é autossustentável, você enfraquece a federação. Não é? Então, mas completando a sua pergunta, né? Se é uma nova lei de responsabilidade fiscal, eu já disse que é mais do que isso. O problema do Brasil é que busca sempre uma solução legislativa para as questões que está atrapalhando o funcionamento regular do Estado. O problema não é buscar solução legislativa. O problema é o descumprimento de normas legais e constitucionais em vigor. Se você estivesse aplicando a lei de responsabilidade tal como está e as normas constitucionais voltadas para o controle da despesa pública, voltado para a folha, esse déficit não estaria existindo. Se você não cumpre as normas, o déficit explode. Aí você preconiza novas normas para tentar resolver aquele problema que resultou do descumprimento da ordem jurídica vigente. Quem é que vai garantir que essa nova norma vai ser cumprida? Sem Entendeu? dúvida. Parece aquela PEC lá de congelar a despesa pública por 20 anos. Não é? Eu já disse que aquela PEC iria ser aprovada porque tem a garantia de que não vai dar certo. Não é? De fato, depois de aprovada a PEC, a dívida pública aumentou. Não é? Eu nunca vi você congelar a despesa pública e a despesa aumentar. Não é? Realmente é um problema muito sério aqui. Então, o problema nosso é um problema cultural. Enquanto as autoridades brasileiras e o povo em geral não aprender a cumprir a lei, então não adianta ficar fazendo leis uma atrás da outra. Maior participação aí do pré-sal para estados e municípios. O senhor é favorável a essa nova divisão aí de 70% para estados e municípios, 30% para a União? Para manter a mesma proporção antiga de 15% para os estados e municípios, para propiciar um recurso financeiro necessário para os estados e municípios saírem do buraco, como o mega leilão, que estava previsto 106 bilhões e 500 milhões, arrecadou bem menos. Arrecadou menos da metade? Não, um pouco mais da metade. Então esse percentual deveria ser revisto mesmo, para repor mesmo a mesma quantidade de recursos financeiros que iriam ser canalizados para os estados e municípios. Então a medida está correta. Tá. Doutor Arada, o que o senhor, dentro desse mega pacote aí, tem também a PEC do fundão, né? Eu queria saber se realmente isso vai aí desobstruir aí a dívida pública do país. Bom, deixa eu definir primeiro o que é fundo. O fundo é reserva de dinheiro para determinada finalidade. Né? Ele não tem elementos de despesa. São mais de 280 fundos existentes do país. Eu não sabia, pensei que tinha 150. Então, eu estou assustado com essa quantidade. É muita coisa. Exatamente, porque um dinheiro, digamos assim, em bom português, é dinheiro enfiado dentro do saco. Se você esvaziar o saco, ficar contando o dinheiro que sobrou, você sabe quanto foi gasto, mas nunca vai saber no que foi gasto. Né? Por isso que a Constituição Cidadã de 88 proibiu a criação de fundo antes de a lei complementar definir as hipóteses de sua instituição e estabelecer um mecanismo de controle do dinheiro que está no fundo. Isso a lei complementar não veio à luz. E diz mais ainda o ato das disposições constitucionais tributárias. Todos os fundos existentes na data da promulgação da Constituição Federal que não forem ratificados pelo Congresso Nacional no prazo de 2 anos, ter-se-ão por extintos. Não apenas nenhum deles foram ratificados, como também nenhum deles foram extintos. Pelo contrário, foram criando um fundo atrás do outro, dentre os quais os mais venenosos, o fundo partidário e agora o fundo eleitoral. São 220 bilhões em recursos parados. Então, você veja bem, se o fundo é dinheiro destinado à consecução de determinada finalidade. Agora vem um pacotão, diz que
o dinheiro daquele fundo vai ser canalizado para pagamento da dívida? Da dívida pública. Da dívida pública. Isso significa que aquele fundo não era necessário. Se era necessário, você não pode retirar o dinheiro daquele fundo. Então você vê que o fundo era uma forma, era uma espécie de ralo por onde desaparecia, longe dos olhares do povo, o dinheiro que o povo estava pagando a título de tributo. Entendeu? Então era dinheiro jogado fora. Não é? O que é que nós temos a ver com a campanha eleitoral do deputado X, o senador Y? Não tem nada a ver com isso. Que cada um arque com as despesas da sua campanha. Não é? Imagine eu, para desenvolver a advocacia, então vou instituir um fundo advocatício e eu vou fazer parte desse fundo. Não tem sentido isso. Na verdade, o fundo eleitoral, o senhor citou agora, e existe uma brincadeira, né? Que, na verdade, o fundo eleitoral estão roubando do brasileiro para eleger o cidadão que vai continuar roubando do brasileiro. Pois é, o fundo tem esses dois aspectos perversos que você bem percebeu. De um lado, faz o povo pagar compulsoriamente aquilo que não deveria ser pago. De outro lado, alimenta a corrupção. Desses deputados do PSL, né? PSL, do presidente Bolsonaro, metade deles estão metidos aí no desvio do fundo partidário. Metade deles. Entendeu? Estão brigando agora. O presidente Bolsonaro diz que vai sair do partido, fundar um outro. Mas tudo isso é disputa em torno de bilhões do fundo partidário. Agora temos aquele político que está afastado, é o Kassab, que é o ministro, não sei, secretário, não sei das quantas, que ele está licenciado por causa da Lava Jato em cima dele. Ele está descansando, mas está costurando um acordo venenoso. Ele quer triplicar o fundo eleitoral de 1.900 que temos para 5 bi lá vai pedrada, né? Quer dizer, mais assalto ao bolso do contribuinte. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, tem que acabar. E o senhor cita aí um assalto ao bolso do contribuinte, enquanto eles querem aí aprovar um fundo eleitoral bilionário, apresenta-se aí uma proposta que é uma proposta até positiva da carteira verde-amarelo para incentivar aí a contratação de jovens, mas desonera a folha de pagamento das empresas, mas vai cobrar esse dinheiro de quem, doutora Arada? Do cidadão que está recebendo logo o seguro-desemprego. Explica pra gente como é essa proposta da carteira verde-amarela. Isso daí é contraditório. O presidente Bolsonaro, a maioria das medidas que ele tem tomado são positivas, mas tem algumas medidas que causam impacto negativo. Não tem sentido tributar aquele que está beneficiando desse recurso público para manter ele próprio e a sua família. E uma situação vulnerável, né? De vulnerabilidade. Uma situação de vulnerabilidade que, em última análise, o governo não é o responsável. Provocou uma recessão econômica de tal forma que ele perdeu o emprego. Não é? Claro. Agora, tributar em cima disso é uma coisa que não se atina com bom senso. Não é? E a outra medida também que estou achando estranho, ele extinguir o seguro obrigatório. O DPVAT. A pretexto de que, de um lado, o Sistema Único de Saúde já cobre as despesas médicas de alguém que foi acidentado no trânsito. E, de outro lado, tem que combater a corrupção que existe em torno da administração dos recursos formados com a arrecadação desse seguro obrigatório. Bom, o problema da corrupção é combater a corrupção. Sem dúvida. Não é extinguir um benefício. Mesmo porque a SUS, você já sabe, atende muito mal. Não é? Então, se você depender de SUS, quem tiver que fazer um tratamento de urgência, ele acaba morrendo. E depois, num acidente fatal, o sujeito morre. Então, a família precisa daqueles recursos para custear o funeral. Claro. Não é? Isso daí o SUS não cobre. Não é? Então, são medidas que
não se atinam com bom senso, né? Doutor Arada, voltando ali ao mega pacote do Guedes, o senhor acha que tem agora clima nesse Congresso que está discutindo, com a soltura do ex-presidente Lula, está discutindo aí com empenho aí a votação de prisão em segunda instância? Tem clima no Congresso para analisar uma proposta como o mega pacote? Eu acho que não, como diz o presidente, o Rodrigo Maia, ele vai dar preferência a essas reformas do âmbito administrativo, financeiro e tributário. Não é? Agora, essa questão da prisão de segunda instância, essa PEC, ele já disse que não é tão urgente. Não é? Agora, se houver uma pressão popular para implementar isso daí, eu tenho a impressão que vai atrapalhar o andamento dos demais projetos realmente prioritários. O homem já está solto, não é? Ficar aí agilizando essa PEC não vai resolver assunto. Quem foi solto já foi solto. Não é porque a PEC foi aprovada que eles vão voltar para a cadeia. Né? A lei constitucional que seja não pode retroagir. Então, não vejo assim tanta urgência nessa medida. Doutor Arada, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. Eu que agradeço, Viviana. Esse foi o NGT Notícias de hoje. Eu conversei com o Dr. Quioche Arada, jurista e presidente do IBDAPT. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!